Você é dessas pessoas que vive num duelo com a sua autoestima? Um dia tá boa, outro dia não está. Ai, meu Deus! Eu preciso te dizer que hoje eu quero te dar algumas dicas de como melhorar a sua autoestima no seu dia a dia. Vem comigo? Olá, eu sou a Adriane Carvalho, eu sou psicóloga e eu quero te pedir, antes de tudo, para que você dê o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho. Primeiro, é muito interessante a gente entender, compreender, né? Como acontece o processo de autoestima. O que é esse negócio dessa autoestima mesmo, Adriane? A autoestima é o valor que você dá para você mesmo. Então, quando você fala a sua opinião em algum tipo de roda de amigos, nossa. Quando você dá a sua opinião numa roda de amigos ou até mesmo ali junto com seus colegas de faculdade, você consegue expressar aquilo que você estuda, o seu conhecimento. Isso está relacionado à sua autoestima. Quando você gosta de se arrumar, coloca uma roupa que você aprecia, sai com seus amigos e mesmo quando eles dizem para você que a roupa não lhe favoreceu, você mesmo assim continua usando, e isso também é autoestima. Ou seja, qual é o valor que você dá para sua totalidade enquanto ser humano? Enquanto mulher ou enquanto homem? Então, o processo de autoestima, ele é um processo muito amplo. Muitas pessoas acham que é apenas o fato de ir no salão, arrumar o cabelo, arrumar a unha. Faz parte também do processo, né? Afinal de contas, quando nós valorizamos as pessoas, nós gostamos de presenteá-las, não é verdade? Quando você faz esses tipos de atitudes com você, você está valorizando você mesma, se presenteando. Mas, Adriane, me conta aqui, como que a gente adquire autoestima? Aí eu preciso te falar que existem alguns processos mentais que ocorrem durante aí o nosso desenvolvimento. Desde criança, nós vamos formando ali as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos a partir do nosso ambiente familiar, do ambiente em que nós fomos criados. Então, muitas vezes nós somos reforçados a partir de falas que foram proferidas para nós, atitudes que foram realizadas conosco. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da nossa autoestima. Então, imagine aí, quando você era criança, você foi aprender a caminhar. E imagine o quanto esse processo é um processo difícil, minha gente. Não deve ser um processo fácil. Mas estava lá você, querendo dar os seus primeiros passos, querendo caminhar. E você caiu, tropeçou, chorou. Mas o que aconteceu? O seu pai foi lá ou a sua mãe te levantou, te deu palavras de encorajamento. Eles falaram: vamos, filho, vamos, levante-se. Pegou na sua mão e você caminhou novamente. Até que você aprendeu aí a caminhar como você caminha hoje. Essas falas que os seus pais tiveram com você são falas reforçadoras. Elas foram falas de ânimo na sua vida. Entretanto, na nossa vida, nós não temos só falas positivas, concorda? Tivemos também algumas falas negativas. E, infelizmente, são essas falas negativas que atingem a nossa autoestima. Então, um exemplo é que, talvez quando você estava ali no seu segundo ano do ensino fundamental, quando você estava lá fazendo as suas atividades, as suas provas, você estava num processo de aprendizagem constante, difícil inclusive, queimando muitos neurônios. E aí, de repente, você teve ali uma nota baixa, ou mau desempenho em alguma das suas atividades, ou ali dentro da sala de aula. O seu professor te corrigiu, falou para você que você poderia ter se esforçado mais, ou falou para você que você não estava prestando atenção. Essas falas, elas chegam até nós de forma negativa. Elas fazem com que a gente descredibilize a nossa própria potencialidade. Imagine que você colecionou várias falas dessas durante toda a sua vida. Falas aonde
você interpretava que elas poderiam dizer que você não era tão bom quanto você pensava. E aí, dependendo do grau dessas falas, quantas falas negativas que você teve na sua vida, como foi esse contexto de falas negativas, isso pode sim ter atrapalhado o desenvolvimento da sua autoestima. E aí você lá na frente se viu como uma pessoa que não conseguia valorizar as suas potencialidades e muitas vezes nem reconhecer o que você tem de melhor. Adriane, é possível que existam pessoas que não tenham autoestima? Infelizmente é possível, cara amiga. Infelizmente, algumas pessoas têm uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que elas entram em relacionamentos onde elas se anulam, elas não conseguem ver os seus potenciais e dentro das relações dela, sempre está com medo de ser rejeitada. Por isso, nunca faz aquilo que ela mesma queira, mas sempre o que o outro quer. Uma pessoa assim, quando ela está com a autoestima muito baixa, ela tem uma dificuldade muito grande na sua interação social. Afinal de contas, o que o outro diz, o que o outro faz, o outro sempre é mais importante e interessante do que ela. Ela se anula com medo de ser humilhada, rejeitada ou, de alguma forma, não ser uma pessoa bem vista, julgada pelos outros. E na cabeça dela, ela sempre acha que está conseguindo ler a mente do outro. Então ela sempre acha que o outro está a julgando e a julgando de forma errada. Mas na verdade, isso é apenas uma projeção do que ela mesma vê em si. E é para isso, querida amiga, que eu estou aqui. Para te dar alguns passos para que você possa melhorar a sua autoestima no seu dia a dia. Eu não quero mais ver você o tempo todo pelos cantos, achando que você não é uma boa pessoa ou não enxergando o que você tem de linda e maravilhosa. Por isso que eu fiz esse vídeo, para que você consiga enxergar o seu verdadeiro valor. O primeiro passo para que você tenha uma autoestima lá em cima, imensamente elevada, é você não se comparar com outras pessoas. É isso mesmo. Eu sei que você talvez foi ensinada que a comparação faz com que você consiga dar passos maiores, com que você fique motivada, mas infelizmente a comparação não faz isso. A comparação sempre vai te trazer um complexo de inferioridade e até mesmo o sentimento de inveja. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam com inveja daquilo que o outro tem, que o outro possui, porque elas estão muito focadas em comparar a sua vida com a vida que o outro tem. Então, quer ser uma mulher com autoestima elevada? Vete a comparação da sua vida. Número 2, avalie o seu progresso. Menina, pensa aí comigo. Você provavelmente teve aí uma evolução de 5 anos para cá, de 10 anos para cá. A tua evolução talvez aconteceu aí dentro da sua área profissional ou mesmo na sua saúde física. E é necessário que você ressalte esses progressos que você fez. Talvez a sua evolução ela não é algo palpável, visível. Pode estar, por exemplo, relacionada à sua maturidade. O seu jeito de ver a vida talvez mudou. E aí você precisa desfrutar disso. Você precisa olhar para você hoje e dizer, nossa, como eu evoluí. Não seja como os seus pais ou responsáveis que diziam para você, não fez mais que a sua obrigação. Não seja esse tipo de pessoa com você mesma, viu? Se avalie e ame o progresso que você fez. Esse ponto aqui não é nada fácil, viu, meninas? Mas ele também é necessário. É o terceiro ponto. E ele é sobre as amizades tóxicas. Escolha estar com pessoas que te fazem bem. É isso mesmo. Menina, você talvez não consegue enxergar a quantidade de pessoas ao seu redor que na verdade fazem com que a sua autoestima fique, lá embaixo. Isso porque eles fazem comentários maldosos
ou até mesmo algum tipo de humilhação ali social, no convívio com os teus amigos, e você não percebe que isso tem feito você ficar cada vez mais triste e cada vez mais retraída e não vendo valor em você mesma. Então eu preciso te dizer que pessoas tóxicas, acompanhadas de pessoas que têm autoestima baixa, não formam um bom casamento. Na verdade, essas pessoas, elas acham em você um meio de brincar, fazer chacota e não percebem como aquilo te fere gravemente. Então, se você tem algumas relações na sua vida que você percebe que precisam ser mudadas, que não estão fazendo bem para você, relações que fazem mais você chegar em casa chorando ou triste do que te trazer leveza e alegria, fuja dessas pessoas, fuja delas. Seja colega, mas não seja amiga, porque essas pessoas podem estar atrapalhando o seu processo de evolução. Mas tem um cabelo que tá bem no meu olho. E por último, faça as coisas para te agradar. Tem um conceito muito interessante e também comum entre as pessoas que têm uma autoestima baixa, que é sempre querer agradar as outras pessoas. Elas sempre estão querendo que as outras pessoas enxerguem o que elas têm feito para elas. Então elas não vivem para si, vivem sempre em função do outro. Pode ser dentro do seu casamento, numa amizade, no seu relacionamento amoroso, dentro de um namoro, com seus familiares, seus pais, irmã. Você tá ali o tempo todo tentando agradar para fugir daquela sensação de rejeição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso infelizmente não acontece. Sabe por quê? Porque você não tem controle de como essas pessoas querem ser agradadas. Você não tem controle se o que você está fazendo realmente vai atingi-las ao ponto delas acharem o máximo, te agradecer, gostarem do que você está fazendo. Então, o melhor a se fazer é agradar você mesmo. Porque quando você se agrada, menina, você vai estar estimulando um negócio chamado autenticidade. E também vai estar estimulando o seu autoconhecimento. Parar, sabe? Ouvir o que você quer. Ouvir o que o seu corpo precisa, o que a sua mente precisa. Talvez aquele dia você queria ficar em casa lendo um livro, mas aí os seus amigos chegaram e falaram pra você que você tinha que sair pra balada. E mesmo você não querendo ir pra balada, você preferiu sair com eles pra não desagradá-los. Cuidado, porque isso pode ser resquícios aí de pessoas que têm medo de rejeição. Você não precisa disso. Aprenda a se amar. Aprenda que a sua companhia é a melhor companhia. E que ninguém nesse mundo vai te agradar como você mesma. Então não perca seu tempo sempre tentando agradar aos outros. Agrade a você mesma. Assim você vai ficar muito mais leve e vai perceber que você vai conseguir se doar mais nos relacionamentos. Sem ficar com aquela neura se você está fazendo errado ou está fazendo certo. Você está fazendo aquilo que o seu coração permite. É isso! Não esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu espero ver vocês numa próxima. Beijão!